cada cor de ninja feminina de Mortal Kombat. Skarlet, a ninja vermelha de sangue. Ela não aparece na linha do tempo original de fato, né, mas sim na segunda linha temporal. Nossa querida Skarlet aparece como uma serva dedicada a Shao Kahn e todas as suas ações têm como objetivo agradá-lo. Dizem que ela foi criada pelo próprio imperador com o uso de magia negra antiga, misturada com o sangue de guerreiros mortos durante suas conquistas. Dominando essa magia, ela consegue usar o sangue para criar construtos e magias que auxiliam durante os combates e a torna uma oponente dificílima de se bater, pois quanto mais ela apanha, mais sangue fica exposto, e isso acaba deixando cada vez mais poderosa. Segundo rumores, foi o próprio Kahn que a ensinou a utilizar o Blood Magic, e ela o serve de bom grado. Porém, é possível notar que em seus diálogos introdutórios e também em comentários de outros personagens, que Skarlet pode matar o Imperador se ele reter suas habilidades mágicas que ela ainda não tem o total controle. Diz a lenda que ela é uma guerreira poderosa e incontrolável, e apenas Kahn consegue a controlar de fato. Até por isso é dito que o Imperador só a libera para o combate caso seja extremamente necessário, pois tem muito medo do seu potencial desconhecido com o Blood Magic. Skarlet já disse que o sangue dos Edenianos é o único e o mais poderoso de todos, e ela até é referenciada por Kotal Kahn como a ex-campeã da Exoterra. Pois é, em MK11 a gente tem uma pequena diferença ali entre as histórias da Skarlet, porque é dito que ela era uma mulher da Exoterra que foi escolhida por Shao Kahn para ser tomada como uma filha dele também, então ele lhe deu poderes, ele concedeu aí também a magia do sangue, né? Então tem essas pequenas divergências aí na história da personagem, mas o fato dela ser poderosa nunca é alterado. Chameleon. A ninja Chameleon é a famosa personagem espelho, né, podendo usar os golpes especiais de Kitana, Mileena, Jade e Tanya. Além disso, em Mortal Kombat Trilogy, o uso de habilidades alheias dependia da cor que seu nome apresentava na barra de energia, respectivamente aí azul, verde ou roxo. Seu visual traz uma mistura de cores justamente para ilustrar que ela é uma personagem que copia os golpes das outras ninjas. Essa misteriosa ninja apareceu pela primeira vez em Mortal Kombat 2 com a cor alternativa de Kitana como o segundo jogador, né? Tecnicamente falando, ela não faz a sua aparição oficial nesse jogo, porém, o mesmo traje foi dado a ela nos títulos posteriores, em especial no game onde ela aparece de fato, né, que é o Mortal Kombat Trilogy. Nesse jogo, Chameleon é mostrada como uma última fêmea de sua raça, os Saurianos. Sim, eu sei o que você tá pensando, tá? E você tá certo. Saurianos é a mesma raça do Reptile. Algo interessante é que essa raça era originalmente do plano terreno, mas uma grande guerra levou alguns deles para fora desse reino e matou o resto. Essa guerra foi a primeira grande guerra de Shinnok contra os deuses anciões. Os poucos sobreviventes encontraram um novo lar em um outro reino, que foi batizado de Zaterra. No entanto, Shao Kahn finalmente os encontrou e os derrotou no Mortal Kombat, levando a raça que já estava em extinção em uma situação de praticamente extermínio. Zaterra, então, foi fundida com a Exoterra. Segundo rumores, Chameleon passou um certo tempo tentando encontrar Syzoth, o nosso querido Reptile, em uma tentativa de restaurar a sua raça, mesmo não o conhecendo de fato. Porém, o seu foco total era a sua vingança contra Shao Kahn. Após um tempo, Chameleon finalmente encontra Reptile e lhe conta toda a verdade sobre como Shao Kahn foi o verdadeiro responsável pela extinção de sua raça. Infelizmente, Reptile não consegue sair da influência do Imperador e acaba se voltando contra a garota. Após suas falhas na tentativa de matar Shao Kahn, ela ficou vagando pelos reinos pensando em uma maneira de se vingar do Imperador. Chameleon não é muito explorada, pra ser bem franco, tá? Tendo uma história bem qualquer coisa até o final aí da linha do tempo original. Ela reaparece na nova era de Liu Kang, agora como uma personagem cameo que emula os golpes de Kitana, Mileena e Jade, assim como sua versão original. Além disso, ela é vista de relance no modo história, agindo como a Ungade, que obedece às ordens de sua superior, que é a Tanya. Fica a menção aqui que o seu visual nessa nova era de MK1 está muito bonito, né? Com os cabelos curtos e um tom de pele pálido e bem diferentona, muito bacana mesmo. Mileena. Ao lado de sua irmã Kitana e da Edeniana Jade, Mileena foi uma das 3 ninjas originais a aparecer na franquia, mais especificamente em Mortal Kombat 2. A ninja rosa tem uma história conhecida por boa parte da fanbase. Sendo criação de Shang Tsung a mando do Imperador Shao Kahn, ela foi feita com magia negra nos poços de carne do feiticeiro, que misturou o DNA da princesa Kitana e também o DNA de Tarkatas,
e assim nasceu a aberração conhecida como Mileena. Mileena tem uma história de impulsividade e inveja pela sua irmã. Tendo seus sais como principais armas, Mileena sempre lutou ao lado dos vilões para combater, superar e mostrar que é melhor do que sua versão original, a Kitana, em uma busca incansável por aceitação. Durante a primeira e segunda linha temporal, ela lutou contra Raiden e seus guerreiros, tentou matar Kitana diversas vezes e até governou a Exoterra por um breve período de tempo. Pelo menos até as pessoas notarem sua impulsividade e completa falta de liderança no poder. Tanto é que foi deposta logo que assumiu. Isso gerou uma guerra civil contra a Kotal Kahn na Exoterra que durou por anos. Ela acabou morrendo na pirâmide de Argos durante o Armageddon na primeira linha temporal e morreu com um beijo de morte da Devorah após ser capturada pelas forças de Kotal Kahn na segunda linha temporal. Já na nova era de Liu Kang, ela ganhou mais destaque e respeito, sendo filha legítima da rainha Sindel com o rei Jarrod, inclusive sendo a mais velha e herdeira do trono. O que acontece na história do game, após aí a morte de sua mãe. Ela ainda tem a sua boca monstruosa clássica, mas agora é devido à praga Tarkat, o que é mais explicado durante o modo história do jogo. Atualmente, Mileena é a Imperatriz da Exoterra. Jade. Aparecendo também em Mortal Kombat 2 como uma personagem secreta, Jade é uma ninja verde edeniana que age como protetora e amiga pessoal da princesa Kitana. Ela usa um bastão como sua principal arma de combate e também uma espécie de bumerangue edeniano. Além, é claro, de usar um traje semelhante ao de Kitana e Mileena, mas na cor verde. Na linha temporal original, Jade aparece pela primeira vez no torneio Mortal Kombat realizado por Shao Kahn, onde ela atuava como espiã, monitorando os eventos que se desenrolavam para o seu imperador. Jade é uma leal patriota edeniana e não tolera aqueles que ameaçam sua terra natal. Justamente por isso, é dito que ela e Tanya têm uma rixa, devido à sua traição para com seu reino. Assim como Kitana, ela é de Edenia, um reino conquistado há muitos anos pelo imperador Shao Kahn. Ela é uma aliada e amiga de longa data da princesa, e Shao Kahn a treinou para ser uma assassina competente e eficiente sob seu comando. Ela ajuda Kitana e seus aliados durante toda a linha temporal original, até morrer na batalha final de Armageddon. Na segunda linha temporal, é revelado que Jade e Kotal tiveram um caso no passado, e esse amor perdurou mesmo após a sua morte prematura pelas mãos de Sindel durante os eventos aí de MK9. Jade ainda não apareceu na nova era de Liu Kang, porém é mencionada em alguns diálogos, sendo referenciada como uma condessa, alguém da realeza aí que mora em algum lugar distante da capital da Exoterra. Rumores indicam que ela poderá aparecer em um Combat Pack 2 ou 3, ainda em MK1, o que deixou seus fãs bem animados. Frost. A ninja azul gelada é o clássico caso da aprendiz arrogante que desafia o seu mestre e se dá mal. Frost aparece pela primeira vez no saudoso Mortal Kombat Deadly Alliance. Na história, depois que Sub-Zero se tornou o grão-mestre do clã Lin Kuei, ele organiza um torneio para recrutar novos recrutas e guerreiros. A vencedora é Frost, que inclusive tem as mesmas habilidades congelantes de Sub-Zero, o que o deixa impressionado. Além disso, ele nota que os poderes dessa garota têm potencial de ficarem maiores até mesmo que os dele, e então ele resolve treiná-la pessoalmente. Os poderes de Frost são praticamente os mesmos de Sub-Zero, porém com mais variações de ataque e defesa, mostrando que, talvez, ela pudesse ser mais versátil que o velho Kuai Liang. Kuai Liang acaba quebrando a tradição do clã e a torna sua protegida, treinando e focando toda a sua atenção nela, e acaba deixando o resto do clã meio de lado. Com a ajuda de Sub-Zero, a habilidade de congelar de Frost foi aumentada exponencialmente. Porém, isso também aumentou o seu orgulho e sua arrogância, fazendo com que ela começasse a achar que poderia ser superior ao seu mestre. Quando Raiden reconquistou a ajuda de Sub-Zero para acabar com a dupla de feiticeiros, o treinamento de Frost foi interrompido e eles foram ao encontro dos outros guerreiros a fim de salvar os reinos. Ao ficarem sozinhos, Frost ataca Sub-Zero de surpresa, querendo roubar o seu medalhão do dragão, um artefato que aumenta os poderes do indivíduo. Só que, mesmo poderosa, ela não tinha a experiência necessária para controlar o medalhão, e assim acabou se congelando ao manusear o artefato. E bom, estamos falando da primeira linha temporal, tá? Mas na segunda a história não é muito diferente. Na segunda linha temporal ela tem praticamente o mesmo desenvolvimento, porém, com a exceção de que em MK11, assim como Sector e Cyrax, ela também é transformada em um ciborgue. A diferença de Frost é que ela tem uma tecnologia muito mais avançada, além do plus de ter recebido um upgrade da própria Titã do Tempo Crônica. Assim como os outros lutadores do passado, Frost foi resgatada por Crônica, na promessa de liderar o clã Lin Kuei na nova era, e assim finalmente superar o seu mestre Sub-Zero. Na história,
ela acaba sendo superada e derrotada pelo deus do trovão Raiden. Kitana, a ninja azul mais clássica e conhecida da franquia, apareceu pela primeira vez em Mortal Kombat 2. Os planos iniciais seriam de que ela fizesse sua estreia ainda no primeiro jogo, porém, ela foi jogada para o jogo seguinte, aparecendo ao lado de sua irmã Mileena. Kitana é a princesa de Edenia, filha legítima da antiga Imperatriz Sindel, com o deposto e falecido Rei Geralt. Ela usa um traje azul e tem como suas armas características 2 leques altamente afiados. Kitana é uma princesa de 10 mil anos de idade. Lembrando aí, né, que a idade para os edenianos passa de uma maneira diferente. Ela foi adotada pelo próprio Shao Kahn após o mesmo ter invadido seu reino e matado seu pai, além de pegar Sindel como sua esposa. Mesmo com toda essa barbárie, Kitana é uma princesa dócil e honrada, que eventualmente deixa de lado seu pai e toda a maldade do seu império para aliar-se ao deus do trovão Raiden, em especial o campeão do plano terreno Liu Kang, né, o qual ela tem um pequeno casinho. Ela sempre foi muito querida pela população da Exoterra, sendo descrita por muitos como a verdadeira herdeira do trono, pois era a filha da antiga imperatriz e de um rei, além de ser criada por um imperador e crescer dentro dos palácios, conhecendo todos os pormenores do império, além de realmente se preocupar com a população, ao contrário do seu pai adotivo Shao Kahn. A história de Kitana é imensa na primeira e segunda linha temporal. Ela já enfrentou sua irmã Mileena diversas vezes, assumiu o trono de Edenia na primeira linha temporal, lutou contra a Aliança Mortal e acabou morrendo ao lado de outros combatentes na batalha final do Armageddon. Na segunda linha temporal, as coisas foram um pouco mais loucas, com ela morrendo pelas mãos de sua mãe, que estava em sua forma corrupta, devido à magia de Quan Chi. Ela foi então para o submundo, onde virou escrava e seguidora de Shinnok, e assumiu também como imperatriz do submundo ao lado de Liu Kang, após aí a morte do deus caído. Em MK11, com a bagunça temporal, teve uma versão mais jovem ao mesmo tempo que sua versão corrupta, lutando em diferentes frentes. Foi nessa farofa toda temporal aí que ela assumiu o trono da Exoterra por um brevíssimo período, até que Liu Kang refez tudo do zero. Na nova era, vemos que Kitana mantém o seu mesmo estilo de sempre, com o traje azul, suas armas características e também uma personalidade honrada e focada. A diferença agora é que Mileena é sua irmã legítima e dessa vez ela é a caçula da família, né, e não o contrário. Tanya, ela não é exatamente uma ninja, porém entra na lista por ser a única a ostentar um traje amarelo extremamente parecido aí com as da ninjas listadas acima, além de ter um set de habilidades de combate muito similar ao das outras. Sua primeira aparição foi em Mortal Kombat 4. Ela é de Edenia e foi originalmente introduzida como uma traidora do seu reino, sendo revelada uma seguidora de Shinnok e aliada da Irmandade das Sombras. Tanya parece se ver como uma sobrevivente mais do que qualquer outra coisa, justificando suas escolhas como sendo as decisões certas, mesmo sendo uma traidora do seu próprio reino. Devido a essa traição, ela ganhou a rivalidade da Ninja Verde Jade, que também é edeniana. Tanya se disfarça de aliada de Kitana para enganar Liu Kang e atraí-lo para uma armadilha preparada por Quan Chi e Shinnok. Por causa dessa traição, levou uma surra de Kitana e Sonya Blade. Em Mortal Kombat Deadly Alliance, Tanya reaparece anos depois como uma embaixadora da Aliança Mortal, pelo menos até os feiticeiros serem derrotados na explosão de Raiden durante a batalha contra Onaga. Após isso, Tanya se encontra sozinha novamente. Ela é capturada por Baraka, que lhe dá uma escolha: servir ao recém-ressuscitado Onaga ou então morrer. Sem muita opção, ela se junta ao exército do Rei Dragão e torna-se conselheira de Onaga, enquanto ele procura encantamentos antigos para fundir as Kamidogus em apenas um. Acreditando que tal informação ainda existe em Edenia, Tanya traz Onaga para o seu reino natal. Em Mortal Kombat Armageddon, ela é vista lutando na batalha final na pirâmide de Argus e acaba morrendo junto com o resto dos combatentes. Já na segunda linha temporal, mais precisamente em Mortal Kombat X, ela é mostrada como uma edeniana cujo pai era o embaixador de Edenia, com sua família respeitando Kitana e o Rei Geralt nos dias anteriores à conquista de Edenia pela Exoterra. Isso há 10 mil anos atrás. Ela ajudou a Mileena a escapar da prisão e durante a Guerra Civil da Exoterra, contra as forças aí do atual Imperador Kotal Kahn, que para ela é um usurpador. Na nova era de Liu Kang, ela tem uma história completamente diferente, aparecendo como uma Ungadi, a principal guarda da família real, substituindo Li Mei, que foi exonerada do seu cargo após o assassinato misterioso do Rei Geralt. Assim como na segunda linha temporal, aqui é mostrada que Tanya e Mileena têm um pequeno caso,
um affair pelos bastidores da realeza e que precisa permanecer em segredo, pois se envolver com a família real nesse sentido é algo proibido para o Maungade. Seu visual também foi completamente repaginado, trazendo traços de guerreiras africanas. Além disso, sua personalidade também foi alterada, deixando de lado aquela traiçoeira e perigosa mulher de Edenia, e mostrando uma pessoa focada em seu trabalho e fiel à família real. Bom, pelo menos por enquanto, né? Temos também a Ruby, que apareceu em Mortal Kombat Defenders of the Realm. E não confundam ela com a Scarlet, tá? É um erro muito comum entre alguns fãs da franquia, afinal as ninjas são vermelhas, né? Só que assim, a Ruby é uma personagem não canônica que aparece em Mortal Kombat Defensores do Reino. Usando um traje ninja vermelho, ela era muito parecida com as personagens Tanya e Jade. Assim como Jade, ela era uma amiga pessoal de Kitana e veio de um reino que Shao Kahn havia invadido, chamado Impar. Ela era conhecida por ser uma traidora, similar aí a Tanya, né, que falamos há pouco. Ela traiu todos os seus aliados para contentar o seu verdadeiro mestre, o Shao Kahn. Na trama fica subentendido que Ruby pode ser a assassina do avô de Jax, já que ela afirma que cuidou deles antes de morrer. Na animação, Jax conhece Ruby, que trabalha secretamente como uma das muitas agentes do Imperador da Exoterra. Ela tenta descobrir a localização da base dos Guerreiros da Terra para passar a seu mestre. Jax então se encontra capturado pelas forças de Ermac e é mantido em cativeiro pelo Imperador, onde é torturado pelo sacerdote das sombras de Kahn. Não demora para que os aliados de Jax apareçam em seu auxílio, porém, acabam sendo superados pela tropa do Imperador e também são capturados. Nesse momento, Ruby decide ajudar os Guerreiros da Terra a escapar, os levando através de uma saída oculta daquele lugar. Jax oferece a Ruby a chance de ir junto com ele, a perdoando pelo passado sombrio, mas ela afirma que seu lugar é a Exoterra e permanece por lá, não sendo mais vista na animação desde então. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.